Olá! Nesse vídeo faremos uma resolução comentada do segundo simulado para o SAEB de Santa Catarina, terceira série do ensino médio. Item 1. O edifício da foto abaixo foi construído em Taipei e é um dos 10 mais altos do mundo. Sua altura real é de 509 metros. Se na foto a medida da altura X do prédio for 14 centímetros e a medida de Y for de 5 centímetros, a medida real aproximada de Y será de... Então, antes vamos colocar as informações aqui da fotografia, né? A medida de x é 14 centímetros e a medida de y é 5 centímetros. Nós formamos aqui um triângulo, né? Se eu unir aqui as extremidades aqui do x e y. E esse triângulo ele vai ser semelhante ao correspondente triângulo na situação real, que a gente vai passar a mostrar aqui. Desenhar aqui o triângulo que vai ser o correspondente na situação real, né? Aqui. Aqui. O enunciado diz que a altura do edifício é 509 metros, então vamos colocar aqui 509 metros. Como a gente já usou a letra Y aqui nas medidas da fotografia, nós vamos chamar o correspondente de Y da fotografia na situação real de A. Então nós estamos fazendo aqui. Esses dois triângulos são semelhantes, porque a imagem da fotografia é uma redução da situação real. Então, vale o seguinte: quando eu dividir a medida do 14 centímetros pelos 5 centímetros, eu vou estar medindo a altura pela medida na horizontal, né? E isso vai ser exatamente igual à correspondente razão no triângulo real, que seria o 509 dividido por A. Como as medidas aqui na fotografia estão ambas em centímetro, não preciso passar para metro. A única coisa que eu tenho que garantir é que quando eu fizer o 14 dividido por 5, ele vai ser a mesma medida do 509 dividido por A. Então aqui eu vou obter o resultado em metros, né? O que eu não poderia fazer é que se na fotografia eu tivesse alguma edição, por exemplo, em metro e eu tenho centímetros, daí nós não teríamos guardado a mesma proporção, né? Então o problema recaiu em resolver essa equação do primeiro grau, que na verdade é uma igualdade de duas frações equivalentes. Então como é que eu faço para resolver isso? Eu faço a famosa multiplicação cruzada, né? Eu multiplico o 14 pelo A e o 5 por 509. Isso que eu vou ter que fazer. Vamos então fazer isso. 14A, né? 14 vezes A igual a 5 vezes 509. Quanto é que é 5 vezes 509? Vamos fazer aqui no cantinho aqui. 509 vezes 5. 5 vezes 9 dá 45. 4, 5 vezes 0 dá 4, 5 vezes 5, 25. Então, teremos 14A igual a 2.545. 14 vezes um número dá 2.545. Isso significa dizer que eu pego o resultado, que é o 2.545, e divido por 14, eu vou obter o A. Sim. Para eu evitar aqui essa divisão com dois números na chave, eu poderia fazer assim, ó, 14 não é 2 vezes 7, então eu vou fazer 2.545 e embaixo é 2 vezes 7, né? Então faço a divisão do 2.545, faço a divisão do 2.545 aqui, né, por 7 e depois considero a metade desse valor. Talvez essa seja uma abordagem melhor do que dividir por 14, né? Mais fácil. Vamos fazer então aqui no canto.
2.545 dividido por 7. 25 por 7 dá 3, porque 3 vezes 7 é 21. Vai 21 aqui, né? 25 menos 21 sobrou 4. Aqui 44. 44 por 7, o mais próximo aqui vai ser 6. 6 vezes 7 é 42. Então aqui sobrou 2. Baixa o 5. 25 por 7 dá 3. 3 vezes 7 é 21. Sobrou 4. Vou colocar uma vírgula aqui. 40 vai dar 5. 5 vezes 7 é 35. Sobrou 5. 5 aqui, vamos por um 0. Vai dar 7. 7 vezes 7 é 49. Sobrou 1. Então aqui já vai dar... o A vai ser igual, então, a essa divisão, que foi o 2.545 por 7, né? E eu tenho que fazer ainda metade disso, de 363,57. Tem que fazer metade desse valor. Metade, então vamos considerar aqui, vamos fazer aproximadamente aqui 364, para ver qual chega mais próximo ali, né? 364, metade de 364, metade de 364, vou fazer aqui, dividido por 2, 3 por 2 dá 1, sobrou 1, 16 dá 8, 8 vezes 2, 16, aqui 4, dividido por 2 dá 2, 182. O valor aproximado, né? Então a metade de 363,57 é aproximadamente igual a 182 metros, né? Já que a razão correspondente na situação real é 599 metros sobre A metros, que a gente acabou de descobrir agora, que é aproximadamente 182 metros. Então a resposta que mais se aproxima, porque aqui vejam que o item pede para a gente chegar na medida real ou aproximada, né? Conforme está aqui. Então a alternativa correta é a D. Item 2. Um bloco de formato retangular ABCDFGH, representado pela figura a seguir, tem as arestas que medem 3 cm, 4 cm e 6 cm. A medida da diagonal UFC do bloco retangular em centímetros é... Então vamos imaginar esse bloco retangular como uma caixa de sapato. E vamos supor que essa caixa de sapato esteja aberta e eu olhando para o fundo da caixa. O que eu vou ver lá no fundo? Eu vou ver esse retângulo que eu vou desenhar aqui. Vamos desenhar o retângulo. Assim. E aqui. Que é o retângulo que tem os vértices A, B, C, D, conforme a figura, né? E aqui a diagonal da base, né? Que é o AC, ali da figura. Vamos chamar esse AC de D, Dzinho. Nós temos a medida do AD, que é 3 centímetros, né? Ali da figura. E a medida DC, que é 6 centímetros. E o Dzinho, então, seria a diagonal da base. Vamos calcular essa diagonal da base, né? D ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, dá 36, mais 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que dá 9. Então, D ao quadrado é igual a 36 mais 9, que dá 45, de tal forma que o D é igual a raiz de 45. Tudo bem. Agora, vamos olhar um outro triângulo aqui, que é o triângulo que vai conter a diagonal da caixa de sapato, né? Que é o UFC ali em questão. Vamos desenhar ele aqui. Assim. Mais ou menos. Vamos tentar fazer mais ou menos como está ali na figura. E aqui, assim. Vamos desenhar aqui o cantinho, né? Aqui, o ângulo reto. E pôr as medidas.
primeiro os vértices aqui, né? O A, o F e o C. A medida AF é 4 centímetros. A medida AC é a diagonal da base, que a gente chamou de D, né? Dzinho, conforme a primeira figura. E o FC nós vamos chamar de D maiúsculo, que é a diagonal desse bloco, certo? Pelo teorema de Pitágoras, nós vamos ter D ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais o Dzinho ao quadrado. O D ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, dá 16, mais D ao quadrado. Veja que o que eu quero é o D ao quadrado. Aqui, o que eu quero é o D ao quadrado. E o D ao quadrado estava aqui, ó, antes de eu obter o resultado do D. Aqui, ó. Antes, né? D ao quadrado igual a 45. Então, eu já coloco esse valorzinho aqui, que é exatamente o que nós estamos precisando colocar aqui. Nessa situação aqui. Então, D ao quadrado é 45. Dzinho ao quadrado é 45. Então, o D ao quadrado, que é a diagonal do bloco, vai ser igual a 16 mais 45. 16 mais 45. Vamos somar aqui no cantinho. 6 mais 5, 11, 4, 5, 6, dá 61. Então, D ao quadrado é igual a 61, de tal forma que a diagonal desse bloquinho vai ser raiz de 61. E a alternativa correta aqui, então, seria a D. Item 3. Pela relação de Euler, tem-se que f mais v igual a mais 2, onde f é o número de faces, v é o número de vértices e a é o número de arestas. Qual é o número de faces de um poliedro convexo que tem 9 arestas e 6 vértices? Então, nós temos poliedros, né? Uma figura tridimensional, assim como o cubo, o tetraedro, uma pirâmide. Todas essas figuras são poliedros, né? E essa relação de Euler ela é satisfeita para poliedros convexos, né? E o problema dá uma situação em que o número de faces de um poliedro convexo, ele quer saber o número de faces do poliedro convexo, dado que ele tem 9 arestas, né? Então vamos colocar aqui. Arestas desse poliedro em questão são 9 e vértices 6. Portanto, ele quer saber o número de faces. É uma simples aplicação de fórmula, né? Da relação de Euler, f mais v igual a mais 2. Então, o f mais vértices, que é 6, é igual a aresta, que é 9, mais 2. F mais 6 é igual a 9 mais 2, que dá 11. Portanto, f é igual a 11 menos 6. 11 menos 6 dá 5. Portanto, a resposta, a alternativa correta é a C. Item 4. 4 cidades de grande expressão no setor industrial estão situadas nos pontos do quadrilátero a seguir. As coordenadas que representam as cidades A, B, C e D, respectivamente, são... Então, aqui, ó. Qual a coordenada do ponto A? Vamos localizar ele aqui, né? Aqui está o ponto A. Veja que no eixo X, que sempre vai ser a primeira coordenada, ele vai ter, ó, vamos aqui para baixo, ó, coordenada 2, certo? Então aqui vamos escrever, o A vai ser igual a o eixo X, que a gente sempre coloca primeiro, 2. Agora no Y, vamos aqui, ó, seguir aqui na direção da malha, vai ser 3. Então o A igual a 2, 3. Vamos ao ponto B, o ponto B aqui, né? Ponto B. B igual a... Deixa eu apagar aqui que meio que passou por cima do ponto, né? O que eu marquei aqui. Esse aqui, ponto B, né? O B no eixo X vai ter coordenada 5. E no eixo Y vai ter coordenada, ó, seguindo aqui a malha, 2. Certo?
O ponto C aqui em cima, né? Vai ter coordenada seguindo aqui a malha aqui para baixo, né? Ó. Vai ter coordenada x 6 e coordenada y 7. E finalmente o ponto D está aqui. Tem coordenadas descendo aqui para o eixo x igual a 1. Coordenada no x igual a 1 e coordenada no eixo y igual a 6. Vamos ver qual das alternativas que satisfaz essa condição. É a D, né? Portanto, a alternativa D é a correta. Item 5. Um engenheiro elétrico quer construir uma linha de transmissão de energia entre os pontos de coordenadas 1, 4 e 2, 9, devendo a trajetória da linha de transmissão ser retilínea. Qual é a equação da reta que representa essa linha de transmissão? Então, nós vamos chamar assim, ó, o ponto de coordenada 1, 4 de ponto A. Assim. E nós vamos dizer que esse aqui é o nosso ponto inicial. Aí nós vamos dizer assim, ó, a coordenada do A é x1, y1, que é o ponto inicial aqui da nossa interpretação. O ponto B nós vamos dizer que é o ponto de coordenada 2 e 9. E nós vamos dizer que a coordenada dele é x2, y2. Associar ele à coordenada x2 e y2. A equação de uma reta não vertical é sempre dada por essa equação aqui, ó, y igual a mx mais b, em que o m é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Vamos calcular o coeficiente angular. O coeficiente angular ele é definido como a razão do y final menos o y inicial, y2 menos y1, dividido pela variação da coordenada x, que é o x final menos o x inicial. Então, esse aqui é o valor do coeficiente angular, sempre, né? Isso é igual a, aqui do jeito que nós montamos o nosso problema, né? O y2 vai ser o 9, aqui, né? O y do segundo ponto, né? Menos o y do primeiro ponto, que é a coordenada 4. Dividido por x2, que seria o x do último ponto, menos o x do primeiro ponto, x1. Assim. 9 menos 4 dá 5, 2 menos 1 dá 1, portanto o m é igual a 5. Aí voltamos lá para a equação e percebemos o seguinte: y igual a m vezes x vai ser 5x mais b. Falta agora achar o coeficiente linear. Para acharmos o coeficiente linear, nós pegamos um ponto qualquer aqui desses dois aqui. Vamos pegar o ponto A de coordenada 1, 4. E nós vamos substituir na equação y igual a 5x mais b. Certo? O y da equação para esse A vai ser o 4. Então, no lugar do y, nós vamos substituir por 4. Aqui. Igual a 5 vezes o x, que vai ser o x desse ponto A. Vezes 1 mais b. Então, eu vou ter que resolver isso aqui. Essa continha. 4 igual a 5 mais b. Vamos só refletir aqui o 5 mais b igual a 4. Fazer um espelhinho aqui, né? Só trocar uma posição aqui, porque a igualdade é reflexiva, né? Aí o b vai ficar igual a 4 menos 5. O b igual a 1 negativo. B igual a 1 negativo. Logo, a equação ela vai ficar y igual a 5x menos 1. E a alternativa correta é a B. Ah, mas eu não poderia ter utilizado ali nessa segunda parte o ponto B? Poderia. Chegaria no mesmo resultado. Inclusive, chegaria no mesmo resultado. Sempre vai chegar no mesmo resultado, porque a reta que passa pelos dois pontos é sempre a mesma. Então, os dois pontos em questão aqui, que são o ponto de coordenada 1, 4 e 2, 9, passa apenas uma reta, uma e somente uma reta por esses dois pontos.
Então, aqui nessa segunda etapa, se eu tivesse escolhido o ponto B para achar o coeficiente linear, eu continuaria chegando no mesmo resultado. Item 6. Em um shopping foi inaugurada uma pista de corrida, cujo formato é a justa posição de duas semicircunferências em um retângulo com as medidas indicadas no desenho a seguir. Para proteção existe uma mureta em todo o contorno dessa pista. Qual é a extensão dessa mureta de proteção? Então nós temos que calcular todo o contorno dessa planta do shopping, né? Aqui nós temos 60 metros lá em cima, então aqui embaixo também vai ser 60 metros aqui, né? Aqui também é 60 metros. Deixa eu melhorar isso aqui usando o segmento padronizado. Assim. Essa medida aqui é igual também a 60 metros. 60 metros. Essa medida aqui da largura 80 metros, então aqui nós temos a metade do caminho, nós temos o centro de uma semicircunferência de raio 40 metros. Né? Aqui, 40 metros. O mesmo vai acontecer do outro lado. Né? Aqui nós temos uma outra semicircunferência de raio 40 metros. Aqui. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Tá bom. 40 metros aqui. Portanto, o contorno ele vai ser, vamos chamar de perímetro, né? Um P maiúsculo aqui. P igual a 60 metros, mais 60 metros, mais o contorno circular. Veja que as duas semicircunferências têm mesmo raio. E juntando os dois contornos dá um contorno de uma circunferência inteira de raio 40 metros. E o comprimento da circunferência é dado por 2π vezes o raio, certo? Então essa parte aqui que vai completar o contorno vai ser essas duas meias circunferências que vai ser igual ao 2πr que a gente vai calcular aqui. 2πr vai ser igual a 2 vezes o 3.14, né? Que ali foi dado aqui para nós que o π é igual a 3.14, vezes o raio que é 40. 2 vezes 3.14 dá 6.28, vezes 40. Vamos fazer essa multiplicação aqui embaixo. 6.28 vezes 40. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 2, 8. 9, 10, 11. 4 vezes 6, 24. 25. Assim. Dá 0, 2, 1, 5, 2. Aqui as duas vírgulas do 6.28 dá 251.20. Então, o perímetro vai ser igual a 60 mais 60, que dá 120 metros, mais 251.20. Então, vamos somar aí o 251.20 com o 120, né? Vamos ver o que dá isso aqui. Dá 0, dá 2, dá 1, dá 7, dá 3. 371.20 dá isso, né? Então, o perímetro, o contorno, o perímetro desse shopping aqui é 371.20. E a alternativa correta é a B. Item 7. Um jardineiro fez um cercado para plantar flores no formato da figura colorida a seguir. Posteriormente, ele resolveu cercá-lo de tela. Sabendo que o comprimento da circunferência é 2πr, a quantidade de tela necessária para o jardineiro circundar a figura demarcada é... Então vamos analisar a seguinte situação. Primeiro vamos pegar a parte mais fácil aqui do contorno, que é a parte de baixo, que seria então essa medida aqui
do contorno inferior, que tem 4 centímetros. O contorno inferior tem 4 centímetros. Agora vamos analisar cada uma dessas figuras do contorno circular. Vamos pegar aqui esse último quadradinho. Vamos desenhar ele aqui, o contorno desse quadradinho. Sim. E aqui, só para nós termos uma ideia do que nós estamos falando aqui, né? Nós percebemos que esse contorno ali, ele é um contorno circular de 1 centímetro de raio, certo? Aqui nesse ponto aqui embaixo, nós temos o centro do raio. Então, se a gente pegar o compasso, nós vamos fazer 1/4 de circunferência, em que essa circunferência tem 1 centímetro de raio, certo? Então, vamos chamar isso aqui de contorno 1. Vamos chamar assim, quadrado 1, né? Quadrado 1. Veja que aqui nós temos o quadrado 2, que seria o quadrado formado por esses pontos aqui. Não vou fazer o contorno de novo, que demora. Aqui o quadrado 3. E finalmente o quadrado 4, que seria esse aqui, ó, quadrado 4. Percebemos que cada um desses quadrados ele é formado por 1/4 da circunferência de 1 centímetro de raio. Se eu tenho 4/4 da circunferência, eu vou formar uma circunferência completa de 1 centímetro de raio. Portanto, basta eu fazer o comprimento igual a 2π vezes o raio da circunferência de 1 centímetro de raio. Então, vai ser 2π vezes 1 centímetro. O comprimento total daquela parte ali vai ser 2π, portanto. Se nós recortarmos esses quadradinhos aqui, juntarmos, nós vamos ter uma circunferência completa. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o contorno total vai ser igual, vou chamar de P, que seria o perímetro, né? O perímetro total vai ser igual ao 4 centímetros do contorno inferior, mais o 2π, que seriam os 4 pedacinhos de 1/4 de circunferência, formando uma circunferência inteira de raio igual a 1 centímetro, certo? Então, 2π centímetros. A resposta correta ali, então, vai ser 4 mais 2π centímetros, que é a alternativa B. Item 8. A figura a seguir representa um pátio em forma de trapézio. Para pavimentar esse pátio, quantos metros quadrados de cerâmica são necessários? Então, nós temos que calcular a área do trapézio. Existe uma fórmula para cálculo da área do trapézio, mas não convém a gente ficar decorando fórmulas assim. Nós temos que interpretar. O trapézio ele pode ser interpretado como a junção, então, de dois triângulos, né? Dois triângulos. Deixa eu marcar bem certinho aqui. Aqui nós temos esse triângulo aqui, né? Formado pelos lados 4, 5 e essa diagonal. Nós apenas traçamos uma diagonal e vamos enxergar dois triângulos aqui. O outro triângulo que é da parte superior, certo? A altura desses dois triângulos é a mesma. Se eu traçar aqui, ó, a altura do trapézio, vamos fazer aqui. Ela vai ser a medida desse lado, 4 metros, né? Aqui também, ó. Aqui também. Esse lado aqui, só para ficar evidente o que a gente está discutindo aqui sobre a altura, né? Aqui também, 4 metros. Então, vamos calcular a área desse triângulo 1 aqui. A área do triângulo 1, não sei assim, a área T1.
vai ser igual à base dele vezes a altura, né? 5 vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 dá 10. 10 metros quadrados, né? E agora a área do triângulo 2. A área do triângulo 2 vai ser igual à basezinha dele vezes a altura. Veja que não é porque o triângulo está aqui, não está de um jeito que nós gostaríamos que ele estivesse, né? Que é do jeito que normalmente os triângulos são apresentados em listas de exercícios, né? A base dele está aqui na parte de cima, não tem importância. A altura dele está aqui, ó. Ele está de cabeça para baixo, certo? Então a base dele é aqui, ó. Aqui é a base do triângulo T2, né? E aqui é a altura dele, 4 metros, né? Porque a altura de ambos os triângulos é a altura do trapézio. Então a área do T2 vai ser basezinha dele, vezes a altura dele, dividido por 2. 2 vezes 4 dá 8, dividido por 2, que dá 4 metros quadrados. Portanto, a área do trapézio vai ser igual à soma dessas duas áreas, que é a área do T1 mais a área do T2. Então, a área do trapézio vai ser igual a 10, aqui mais 4 metros quadrados, que dá 14 metros quadrados. E a alternativa correta aqui, então, seria a A. Um professor de matemática representou geometricamente os números reais 0, x, y e 1 em uma reta numérica. A posição do número x vezes y é à esquerda de 0, entre 0 e x, entre x e y, entre y e 1. Vamos ver então aqui. Vamos traçar aqui a reta para interpretarmos a situação aqui. Aqui nós temos o 0, o 1, o x e o y. Nós queremos saber onde é que vai estar o produto x vezes y. Em que posição ele vai estar. Primeiro que a esquerda do zero, que seria nessa parte aqui, ó, ele não pode estar, porque a esquerda do zero seria um número negativo. Já que x e y são maiores do que zero, são positivos, a multiplicação deles não vai dar um número positivo. Portanto, descarta já de cara a alternativa A. Veja que é meio complicado nós decidirmos uma situação dessas, assim, só olhando para a situação. Então, nós vamos atribuir valores e ver o que dá, né? Vamos imaginar uma situação, né? Se nós chamarmos o x de 0,25 e o y de 0,5, nós podemos interpretar esse problema simplesmente multiplicando o x vezes y em questão, certo? Que é igual a 0,25 vezes 0,5. Veja que obter 0,25 de alguma coisa seria fazer 25%, né? Que equivale a dividir por 4. E para dividir por 4 a gente faz a metade da metade. Então, a metade de 0,5 é 0,25 e a metade de 0,25 é 0,125. Então, x vezes y é igual a 0,125, que seria menor do que os dois, ela estaria aqui, ó. Portanto, dado essa nossa interpretação do problema, para esse exemplo em questão, o x vezes y estaria aqui. Eu acho que isso já é o suficiente para responder a questão. Então, a posição do x vezes y, nós podemos deduzir que vai estar entre 0 e x, e a alternativa correta seria a B. Em uma cidade de 250 km², localizada no norte do Brasil, foi realizada uma pesquisa demográfica que indicou uma densidade de 2.000 habitantes por quilômetro quadrado. Com base nesses dados, determine o número estimado de habitantes nessa cidade. Então, nós temos aqui uma razão, na verdade, né? Que é 2.000 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos destacar aqui, então, essa razão, 2.000 habitantes por quilômetro quadrado. Certo? Então, vamos escrever aqui essa razão. 2.000 habitantes por quilômetro quadrado.
certo? E nós queremos saber quantos habitantes tem em 250 quilômetros quadrados. 250 quilômetros quadrados aqui, certo? Se eu multiplicar esses dois números aqui, ó, colocar 250 quilômetros quadrados, aquela taxa por esse número, nós podemos perceber aqui, ó, que as unidades aqui se cortam, ó. Vocês estão vendo? Aqui, ó. As unidades se cortam, ficando somente habitantes aqui, ó. Portanto, isso sugere que se eu fizer 2.000 vezes 250, eu vou chegar no resultado que eu quero. Então, quanto é que é 2.000 vezes 250? 2.000 vezes 250. 2.000 é 2 vezes 1.000, não é? E 250 é 25 vezes 10. Aqui, então, 2 vezes 25 dá 50, vezes 1.000, vezes 10. Vai dar 50. Aí eu conto quantos zeros tem aqui? Tem 3, né? Então, acrescento. 1, 2, 3. Aqui tem mais um zero, né? Coloco mais um zero aqui. Agora, separo os milhares. Aqui. Portanto, deu 500.000 habitantes. 500.000 habitantes é a solução do problema. A alternativa correta é a D. Item 11. Uma bola é lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial e sua altura em metros após t segundos é dada pela função h de t igual a menos 5t ao quadrado mais 20t. Calcule o tempo que a bola leva para atingir o chão novamente. Então vamos tentar aqui interpretar o problema. Primeiro vamos desenhar aqui, fazer um desenho da situação. Traçar a linha vertical. Aqui vamos representar o chão. Aqui. Imagine então a bola sendo lançada verticalmente para cima. Deixa eu pegar aqui uma cor mais forte. Verticalmente para cima, aqui. Com uma velocidade inicial. E aí ela vai chegar lá em cima no ponto máximo. Esse aqui é o ponto máximo dela. Depois ela para lá em cima e começa a cair até chegar embaixo com a mesma velocidade, só que para baixo, né? Então, quanto tempo ela demora para fazer esse movimento completo de subida e descida, né? Vamos analisar agora o gráfico dessa situação. Vamos desenhar aqui do lado aqui o gráfico. Assim, aqui a parte vertical. Aqui o gráfico no eixo X é o tempo dado em segundos e lá em cima a altura dada em metros. O que acontece é que a bola ela sai daqui do zero, né? E ela vai subir até um ponto máximo. Vai subir até o ponto máximo. Seria aqui a altura da bola, né? Aqui seria o ponto máximo. E depois ela cai até aqui. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. E o gráfico em questão é uma parábola. Então nós temos aqui essa parábola, que está de acordo com a equação que foi dada aqui no problema. H de t igual a menos 5t ao quadrado mais 20t. Como o problema sugere, uma das soluções da equação é o zero, que é esse que está aqui, ó, que é exatamente de onde a bola parte, certo? Então vamos testar nessa equação para ver se o zero realmente é uma solução. Menos 5 vezes 0 ao quadrado mais 20 vezes 0 dá 0. 0 mais 0, né? Menos 5, 0 ao quadrado é 0, menos 5 vezes 0 dá 0. E depois 20 vezes 0 também dá 0. É claro que isso tudo aqui vai dar 0, certo?
Então, a posição em que a altura é zero é sempre quando ela está no chão, né? São dois momentos, que é o momento inicial, que a gente já sabia conforme a natureza do problema, e o outro que é quando ela faz todo o trajeto e volta até o chão. Então, nosso objetivo aqui é achar quem é esse segundo ponto aqui, ó, quem é esse T ali, né? Ah, uma saída fácil para a gente tentar resolver isso seria tentar esses valores que foram dados nas alternativas, o 2, o 4, o 6 e o 8 segundos. Se você fizer isso, você vai chegar na solução que é 4 segundos, por tentativa e erro, que seria fazer o H, vou fazer aqui do ladinho aqui, de 4. O H de 4 vai ser menos 5 vezes 4 ao quadrado mais 20 vezes 4. Quanto é que dá essa continha aqui? Menos 5 vezes 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que dá 16, mais 20 vezes 4, que é 80. Menos 5 vezes 16 dá menos 80, mais 80, e isso dá zero. Ó, de fato, a altura, quando o tempo é 4 segundos, é igual a zero, conforme calculamos aqui. Então, a gente já sabe que a alternativa é a B. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos tentar resolver isso aqui utilizando a teoria, né? Um pouco mais de teoria aqui para a gente não ficar na tentativa e erro. Para que a altura seja zero, tem que ter h de t igual a zero e eu vou ter que buscar qual é o t que isso funciona. O h de t igual a zero significa dizer que o menos 5t ao quadrado mais 20t da fórmula vai ser igual a zero. É isso que eu tenho que fazer, certo? Como é que eu resolvo essa equação? Eu utilizo a fórmula de Bhaskara. É um caminho. O outro seria perceber que esse tipo de equação aqui ela é incompleta, porque não tem o termo livre, né? E em cada um dos termos tem a presença da variável livre aqui, da incógnita, que é o tempo, né? Menos 5t ao quadrado tem um t e 20t tem um t. E eu vou criar uma bolha do t aqui e vou transformar essa soma algébrica numa multiplicação de dois números, com o t do lado de fora. Veja que o primeiro termo, menos 5t ao quadrado, menos 5t ao quadrado é igual a menos 5 vezes... Deixa eu escrever aqui de outra cor aqui, do lado aqui, para ficar claro o que eu vou dizer. O primeiro termo aqui, ó, o menos 5t ao quadrado é igual a menos 5t vezes t, tá? Aí, um desses t aqui vai ser o que vai ficar fora, e o outro vai ficar lá dentro. Ó. Então, vai ficar menos 5t, o primeiro termo, mais 20 vezes t. 20 vezes t, ele tem um t só, que é esse aqui, ó. Ele vai ficar lá fora, então aqui dentro vai ficar o 20. Então, nós temos essa multiplicação, t vezes menos 5t mais 20 igual a zero. Se eu aplicar o chuveirinho aqui, vai voltar nessa linha de baixo aqui, ó, se eu aplicar o chuveirinho aqui, ele volta na equação dessa linha. Tá? Então, a fatoração é o caminho inverso do chuveirinho. E o que essa equação de baixo me diz? Me diz o seguinte, eu tenho dois números sendo multiplicados, que é o t e o que está dentro da bolha, que é o menos 5t mais 20. Eu não sei quem são esses números, mas o que eu posso concluir deles? Que para dar zero, um dos dois tem que ser zero. Então, uma hipótese seria o primeiro ser zero, t igual a zero, ou o que está na bolha ser zero, menos 5t mais 20 igual a zero. T igual a zero a gente já sabia, que é onde a bola saiu do chão, né? Ela saiu do chão, então t igual a zero. No início do movimento, de fato, ela estava na altura zero. E o outro valor que a altura é zero é aquele em que a parte de dentro ali do parênteses da bolha vai ser zero. Menos 5t mais 20 igual a zero. Ou menos 5t igual a 20 negativo. Aí eu vou ter que o t é igual a 20 negativo dividido por 5 negativo. Essa divisão vai dar 4. Portanto, de fato, resolvendo aqui pelo método da fatoração, a gente também chega nos dois valores de altura zero, que é t igual a zero
ou 4 segundos. E, de fato, a alternativa correta aqui do item 11 é a D. Item 12. A tabela abaixo mostra o valor cobrado por uma copiadora de acordo com o número de cópias. Então, nós temos aqui número de cópias. Quando é uma, paga-se 10 centavos. Quando é 5, paga-se 50. 10, R$1, 20, R$2, 30, R$3 e assim por diante. Qual é a fórmula que relaciona o número de cópias P com o valor a ser pago V? Então, nós começamos assim, ó, o valor V, quando é uma cópia só, é o V de 1, que vai ser igual a 10 centavos. Quando o valor é 2, aqui não falou nada, né? Mas quando o valor é 5, vai ser igual a 50 centavos. E veja que esses 50 centavos, ele cobrou 10 centavos de novo em cada cópia. Portanto, vai ser 10 centavos mais 10 centavos mais 10 centavos mais 10 centavos mais 10 centavos. Ninguém escreve isso dessa forma, na verdade, né? 10 centavos assim. Isso aqui é a multiplicação 5 vezes 0,10, certo? Porque a multiplicação é aquela operação matemática que simplifica a soma de parcelas iguais, certo? Então, V de 5, ó, é igual a 5 vezes 0,10. O mesmo vai acontecer com o V de 10. Ó. O V de 10 vai ser igual a R$1. E R$1 o que, que é? Se foi cobrado R$1, significa dizer que, de novo, foi cobrado 10 centavos de cada cópia. E o V de 10 vai ser igual a 10 vezes 10 centavos. V de 20, mesma coisa, vai ser igual a 20 vezes 10 centavos. O V de 30, 30 vezes 10 centavos. E quando o número de cópias for P, o V de P vai ser 10 centavos vezes P. Portanto, a fórmula que relaciona o número de cópias com o valor a ser pago vai ser a da alternativa A. Item 13. Uma empresa cobra uma taxa fixa de R$50 acrescida de 5 por quilômetro rodado no serviço de transporte. A expressão que representa o custo total CX em reais em função da distância x em quilômetros é. Então, nós temos aqui o custo em função de x vai ser igual a R$50 mais alguma coisa que vai depender do x. Então, esses R$50 ele vai ficar aqui sozinho porque independente de quantos quilômetros rodados, já vai ser cobrada essa taxa fixa de R$50 aqui. Ó. Então, vai ser R$50 mais uma parte aqui na função que vai depender da quantidade de quilômetros rodados. Então, as alternativas que não satisfazem esse esquema aqui, elas já podem ser retiradas, que seria a B não pode ser, e a D também não pode ser. Então, ficamos somente com a alternativa A e a alternativa C. Vamos analisar o seguinte, para 1 km rodado, a expressão vai ficar 50 mais os R$5 desse quilômetro. Para 2 km rodados, nós temos 50 mais 5 mais 5, né? Que era o 5 do anterior, mais o 5 agora desse outro quilômetro rodado. E a gente continua com essa história aqui para o C3, né? O custo para 3 km rodados. 50 mais 5 mais 5 mais 5. Aqui só para a gente fixar as ideias, né? Veja que aqui nós temos 50, quando é 1 km, né? Mais 5 vezes 1. Para 2 km rodados, nós temos 50 mais 5 vezes 2. Para 3 km rodados, 50 mais 5 vezes 3. Se continuarmos com essa ideia,
para um x qualquer, em que x é um valor qualquer aqui que nós podemos considerar da distância percorrida, vai seguir o mesmo padrão. 50 mais 5 mais 5 mais 5, aqui x vezes, né? Isso aqui vai dar 50 mais 5 vezes x. Então, a outra parte é 5 vezes x. Logo, a função em questão aqui seria a da alternativa A. Item 14. O gráfico a seguir representa uma função definida no intervalo de 4 negativo, intervalo fechado em 4 negativo, até 6 positivo. Essa função é decrescente no intervalo. Então, para nós analisarmos o comportamento de uma função, nós então vamos aqui, ó, pegar aqui do intervalo em questão, né? Nós vamos nos deslocar aqui no eixo x na direção positiva do eixo, né? Aqui, ó, em diante. Nós vamos nos deslocar sempre na direção positiva aqui no eixo x e ver o que acontece no eixo y. É desse jeito que nós analisamos o comportamento da função. Então, nós temos ali do 4 negativo até o 6, a gente vai se deslocar, então, na direção positiva do eixo x e ver o que acontece. De 4 negativo até 0, vejam que a função ela vem descendo, né? Ó, é uma escalada aqui, ascendente, é uma escalada ascendente. Aqui. Essa parte da parábola, então, ela está descendo. Significa dizer que os valores de y estão decrescendo. Então, nessa parte aqui, ela é decrescente. Decrescente. Depois, de 0 a 2, que seria daqui até aqui, o comportamento da função passa a ser crescente. Certo? Então, aqui, ó, de 0 a 2, ela é crescente. E, finalmente, de 2 a 6, o valor da função não muda. Se mantém constante, ó. Então, daqui até aqui ele se manteve constante, né? Então, aqui ela é constante. Vamos só escrever aqui só para ficar completa a análise, né? E aqui ela é crescente. Então, nós temos de 4 negativo a 0 ela é decrescente, de 0 a 2 ela é crescente e de 2 a 6 ela é constante. Então, ela é decrescente no intervalo de 4 negativo a 0. A alternativa correta aqui, então, seria a A. Item 15. Observe o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Qual a lei de formação dessa função? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos identificar esse ponto aqui como sendo o ponto A. E esse ponto aqui embaixo, aqui que corta o eixo X, como o ponto B. A coordenada de A vai ser 0 no eixo X e 3 no eixo Y. A coordenada de B vai ser 3 no eixo X e 0 no Y. E vamos imaginar que nós estamos nos deslocando aqui do ponto A até o ponto B. Certo? Nós vamos considerar aqui que, de forma geral, nós teríamos x1 e y1 para o primeiro ponto e x2, y2 para o segundo ponto, só para que a gente possa definir o que é o coeficiente angular aqui na sequência da explicação. Tá? O gráfico de uma reta não vertical é sempre dado por essa expressão matemática aqui, y igual a mx mais b, em que m é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Coeficiente linear. O coeficiente angular ele é dado pelo seguinte, ele é a razão da variação no eixo y, que seria o y
do ponto final menos o y do ponto inicial, dividido pela variação no eixo x. Deixa eu só corrigir aqui. Y1, que seria, então, o x do ponto final menos o x do ponto inicial, x2 menos x1. Tá? Então, agora aqui, no nosso caso em questão, nós temos o y2, que é 0, menos o y1, que é 3, dividido por, vamos mudar a cor aqui só para dar ênfase, por x2, que seria o x do ponto final, que é 3, menos o x do ponto inicial, que é 0. Isso aqui vai dar 0 menos 3 dá 3 negativo, 3 menos 0 dá 3, dá 1 negativo. Então, o coeficiente angular dessa reta é 1 negativo. Vamos continuar aqui. Dessa forma, a equação ela se torna assim, ó, y igual a mx mais b, aqui da definição aqui em cima, aqui da definição da equação, ele vai passar a ser m vezes x, vai ser menos 1 vezes x, né, que vai ficar x menos x, mais b. Veja que a gente já está com o problema quase resolvido, né? Eu já sei que a equação ela vai ter esse formato. Sempre que o coeficiente angular for negativo, a reta ela é uma função decrescente. Vejam que na medida que nós percorremos os valores de x no sentido positivo, os correspondentes valores de y estão ascendente, é ladeira abaixo, que a gente consegue perceber, né? Então, sempre que o coeficiente angular for negativo, a função é decrescente, né? Essa reta aqui vai corresponder, então, a uma reta com coeficiente angular negativo, ela vai ser uma função decrescente. Basta achar o b. Nós já podemos concluir aqui que a alternativa A, que tem coeficiente angular 3 negativo, não é a solução. E a D também não é, que tem coeficiente angular 2 negativo. Então, nós ficamos com duas alternativas aqui possíveis para responder, que é a B e a C. Para saber qual é o coeficiente linear, nós vamos pegar um dos pontos, qualquer um deles aqui. Veja que nós temos um que não foi anotado, né, que é o ponto ali no meio entre A e B, que é o ponto de coordenada 2 e 1. Também poderia ser esse. Qualquer ponto da reta, tá? Por comodidade, a gente vai pegar o primeiro, que é o A, de coordenadas 0 e 3. E nós vamos jogar essas coordenadas aqui na equação da reta. Certo? Então, y igual a menos x mais b, o y no ponto A é 3, portanto eu troco aqui na equação por 3, igual a x negativo, vai ficar 0 negativo, mais b. Então aqui esses valores de x e y do ponto A foram colocados aqui, ó, certo? Então aqui, ó. Então nós temos isso. Logo, 3 igual a 0 negativo mais b, b igual a 3, né? Acabamos de achar aqui que b igual a 3. Finalmente, então, nós podemos montar aqui a expressão da função, que é y igual a x negativo mais 3. E a alternativa correta é a C. Item 16. Para pintar uma parede, 3 pintores trabalham juntos e terminam o serviço em 6 horas. Se 6 pintores forem contratados para pintar uma parede do mesmo tamanho, quanto tempo levarão para terminar o serviço? Uma questão fácil, né? Vamos então analisar aqui a quantidade de pintores. Vamos fazer uma tabelinha aqui para a gente ver bem certinho aqui. E o tempo. O tempo dado em horas. Nós temos uma tabelinha. E vamos analisar o que acontece. 3 pintores terminam o serviço em 6 horas. 6 pintores, então,
considerando, obviamente, que o ritmo de trabalho de cada um deles vai ser sempre igual, né? Termina em quanto tempo? Veja que na medida que aumenta-se a quantidade de pintores, diminui o tempo do serviço, certo? Uma coisa que nós podemos observar aqui nessa situação é a seguinte: 3 para passar por 6, ele dobrou, então 3 vezes 2 deu 6, certo? Como nós temos um caso de proporcionalidade inversa, a resposta vai ser 6 vezes meio aqui. Foi multiplicado por 2 em um lado da tabela, vai ser dividido por 2 no outro lado da tabela. Então, a resposta vai ser 3 horas, que seria a solução do problema, né? Que é a alternativa B. Item 17. Uma população de coelhos está crescendo de acordo com a função P de t igual a 100 vezes 2 elevado na t, onde P de t é o número de coelhos depois de t meses. Calcule quantos coelhos haverá depois de 3 meses. Então, é uma simples aplicação de fórmula, né? Nós temos que a função P de t, a população de coelhos, é dada por 100 vezes 2 elevado na t, em que t é o tempo em meses. A quantidade de coelhos, a população de coelhos depois de 3 meses é o P de 3, que é igual a 100 vezes 2 elevado na 3. Então, P de 3 vai ser igual a 100 vezes 2 ao cubo. O que é 2 ao cubo? Vamos imaginar o seguinte aqui, só para a gente não esquecer mais, não confundir potência com multiplicação, porque 2 elevado na 3 não é o mesmo que 2 vezes 3, né? Nós vamos imaginar o seguinte, 2 na 3 é assim, ó, eu tenho o número aqui, esse númerozinho aqui, que a gente chama de base, né? Base. E aqui o númerozinho de cima que a gente chama de expoente. Expoente. Imaginamos que a base, nós fizemos um carimbinho igual a base e nós vamos carimbar o número de vezes igual ao que está no expoente. Assim. 2, 2, 2. E aí multiplica. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, portanto, 2 na 3 é 8. Aqui só para a gente não esquecer, né? Então, o carimbinho é a base e o número de vezes que eu vou carimbar vai ser o que está no expoente. Veja que aqui, ó, eu tive que multiplicar, então, o 2 duas vezes, né? Aqui 3 vezes o 2 aparece, houve duas multiplicações. 2 vezes 2 e depois, de novo, o resultado vezes 2 que deu 8. Então, aqui o resultado é 8. P de 3 é igual a 100 vezes 8, que dá 800. A alternativa correta aqui, então, é a D. Item 18. Considere o sistema linear. 2x mais y igual a 5, x menos y igual a 1. Determine o conjunto de solução xy desse sistema. Então, nós temos que resolver esse sistema ali. Deixa eu reescrever ele aqui. 2x mais y igual a 5, x menos y igual a 1. Em um sistema de duas equações, se eu multiplico algum número por uma equação, o sistema não muda. E mantém a outra equação, o sistema não muda. Se eu multiplico por um número ainda assim somo com a outra equação, também não muda. Então, são as diversas operações que nós podemos fazer nas linhas desse sistema sem alterar. Aqui o que nós vamos fazer sem alterar o resultado vai ser somar essas duas linhas. Nós vamos somar. E eu vou fazer isso porque eu já percebi que mais y menos y vai sumir da conta. Porque eu quero reduzir o problema a uma incógnita só. Então, 2x mais x, aqui ó, somando em coluna, vai dar 3x. Y positivo com y negativo vai dar 0. Né? 5 mais 1 dá 6. Então, 3x igual a 6. O x é igual a 6 dividido por 3. Então, o x é igual a 2. Deixa eu só reescrever aqui. X igual a 2. Certo? Agora eu volto em qualquer uma das equações trocando pelo valor de x. Eu vou escolher a segunda equação.
E aí eu vou colocar o valor de x nela. 2 menos y igual a 1. Aí eu vou ficar assim, ó. Y igual a 1 menos 2. Y negativo igual a 1 menos 2 dá 1 negativo. Mas eu não quero y negativo, eu quero y positivo. Então eu vou multiplicar por menos 1. Vou multiplicar por menos 1 só para mudar o sinal do y. Então aqui, ó, vezes 1 negativo. Y negativo vezes 1 negativo vai virar y. 1 negativo vezes 1 negativo vai virar 1. Portanto, a solução aqui seria y igual a 1. Ah, mas se eu quisesse, teria como eu evitar essa multiplicação por um negativo aqui? Teria. Se, por exemplo, aqui, deixa eu ver o que nós poderíamos fazer. Aqui, ó, a partir daqui, ó, dessa equação aqui, nós faríamos o seguinte. 2 menos y igual a 1, vamos apenas espelhar aqui os números. Vamos colocar o 1 para o outro lado e o 2y para o outro. Já que a igualdade é um espelhinho, né? Eu posso mudar a posição dos dois lados aqui. Agora o que eu vou fazer? Esse y negativo que está do lado direito vai passar para o lado esquerdo. Vai ficar 1 mais y igual a 2. Né? Então eu vou deixar agora o y sozinho e vou fazer 2 menos 1. Y igual a 1. Certo? Então aqui eu evitei essa multiplicação por um negativo. Mas os dois caminhos são equivalentes, né? Sempre vou chegar no mesmo resultado. Portanto, x é igual a 2, a coordenada xy vai ser igual xy vai ser igual ao 2 e 1, que foram os valores que nós achamos. Portanto, a alternativa correta dessa questão é a A. Item 19. Paulo irá montar uma senha de acesso a um documento que será formado por duas das letras A, L, O, P e U, seguidas de um algarismo de 0 a 9. Para essa composição, Paulo poderá utilizar letras iguais ou diferentes. Nessas condições, a quantidade total de senhas distintas que Paulo poderá montar é... Então vamos lá, vamos aqui organizar as informações. Vamos imaginar que aqui seria o espaço para colocar a primeira letra. Aqui o espaço para colocar a segunda letra e aqui o espaço para colocarmos o algarismo. As letras disponíveis são A, L, O, P e U. E os algarismos são todos, né? De 0 a 9. Portanto, 10 algarismos. Nós vamos pensar assim. O número de possibilidades de letras que eu posso colocar na primeira posição são as 5 letras. Certo? O problema diz o seguinte, que o Paulo poderá utilizar letras iguais. Significa dizer que a letra que ele fez a primeira escolha aqui pode também aparecer na segunda escolha. Então, exemplo, se ele escolheu a letra L para a primeira posição, ele poderia escolher a letra L para a segunda. Se ele escolheu a letra O, poderia escolher a letra O na segunda, e assim por diante. Portanto, o número de possibilidades que ele tem de escolher letras para colocar na segunda posição continua sendo 5. E, finalmente, na casa dos algarismos, ele tem 10 possibilidades, que são os 10 algarismos. Pelo princípio fundamental da contagem, que é o jeito matemático de teorizar a árvore de possibilidades, aquela árvore de possibilidades que você aprendeu lá na quarta série do primário, quando aprendeu multiplicação, diz o seguinte, que o número de escolhas em conjunto dessas três possibilidades vai ser a multiplicação desses três números. Então, nós temos 5 vezes 5 dá 25, né? 25 vezes 10 dá 250. Portanto, a alternativa correta aqui é a D, 250. Item 20. Para uma campanha de uso racional da água, a Prefeitura de Terra Branca anotou o consumo de água por setor em um mês e obteve o gráfico a seguir. Então, nós temos aqui um gráfico de pizza, né?
O gráfico que melhor corresponde a esse gráfico, desculpa, o quadro que melhor representa, que melhor corresponde a esse gráfico em que o consumo de água está representado em milhões de metros cúbicos por mês é. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber nesse gráfico de pizza aqui é que o consumo residencial é metade, certo? E é o maior dos três consumos. Então, a alternativa que não coloca o consumo residencial como o maior dos três já não é uma alternativa correta. E a única alternativa que satisfaz essa condição é a C, então a gente já vai de cara assinalando a C, certo? Não tem outra possibilidade aqui. Mas só para a gente conferir aqui, vamos ver se realmente ela satisfaz todo o resto das condições, né? Então, residencial 500, como é metade, significa dizer que o consumo industrial e da agricultura tem que dar 500 também. Veja que dá, certo? E o industrial, conforme o gráfico, é maior. Então, satisfez todas as condições, de fato, uma questão simples, né? A alternativa correta a C. Item 21. Uma escola tem 320 alunas e 280 alunos. O diretor dessa escola vai sortear uma bolsa de estudos integral na faculdade da cidade para um de seus alunos. Qual a probabilidade de uma aluna ganhar esse sorteio? Primeiro vamos representar assim, ó, o número total de alunas ali, o número de alunas, número de alunas é igual a 320. O número de alunos, sexo masculino, né, é igual a 280. Se eu somar aqui, então, a quantidade de ambos os sexos, nós teremos 600. Então, aqui o total de alunos geral aqui é 600, né? Então, a probabilidade de ser escolhido uma aluna, vamos representar assim, vai ser igual o número de alunas dividido pelo número total de matriculados aqui nessa escola. Então, a probabilidade vai ser igual a 320 dividido pelo total, que é 600. E aqui de cara nós já temos a alternativa D com essa resposta, né? Então, o item 21, a alternativa D é a correta. Item 22. Carla fez uma torre com cubos de madeira no desenho a seguir. Carla fez uma torre com cubos de madeira. No desenho a seguir está representado alguns cubos da parte de cima dessa torre. Quantos cubos tem a base da torre de Carla, sabendo que essa torre tem 10 andares? Então, tá. Então, nós vamos contar aqui, ó. No topo nós temos um cubo. Aí depois nós temos 3. Veja que foi acrescentado 2 em cada lado ali, né? Lado esquerdo, lado direito. Depois, 5. Acrescentou mais 2 de novo. Depois, 7. Acrescentando-se 2. Veja que o padrão aqui se repete, que é o seguinte. Nós temos do primeiro termo para o segundo, acrescentou 2. Do segundo para o terceiro, acrescentou 2. Do terceiro para o quarto, acrescentou 2. E ele continua nesse padrão até o 10º termo, né? Até chegar lá na posição 10. Poderíamos somar 1 a 1 até chegar aqui nessa posição. Mas a gente vai usar alguma ideia aqui para poder entender o problema de uma forma mais profunda, né? Então aqui nós queremos saber a posição, a quantidade de cubos que tem aqui no 10º andar. Então aqui nós vamos chamar esse primeiro termo de A1, o segundo de A2, o terceiro de A3, aqui o terceiro de A4 e assim por diante, até chegar aqui na 10ª posição, que é o que nós queremos saber. Percebemos então que essa sequência é uma progressão aritmética, porque nós temos o primeiro termo aqui, o primeiro termo, e para eu passar para os termos subsequentes, eu sempre somo a mesma quantidade, que é o 2. O A2 é o primeiro termo,
mais a quantidade de vezes que a razão foi acrescentada. O A3 é o primeiro termo, mais a quantidade de vezes que a razão foi acrescentada, que é 2 mais 2, né? Acrescentada duas vezes, conforme a gente pode ver aqui no desenho lá em cima. 2 mais 2, que é 2 vezes 2. O quarto termo vai ser o primeiro termo, mais 3 vezes a razão, porque ela foi acrescentada 3 vezes, conforme podemos ver lá no desenho lá em cima. Vai ser 3 vezes 2. Aí continuamos assim, o quinto termo vai ser o primeiro termo, mais 4 vezes 2. O sexto termo vai ser o primeiro termo, mais 5 vezes 2. Aí lá o décimo termo vai ser igual ao primeiro termo, mais 9 vezes 2. Para chegar na posição 10, a razão foi acrescentada 9 vezes, certo? Então é um probleminha de progressão aritmética, né? Portanto, o A10 vai ser igual a 1 mais 9 vezes 2, que é 18. Isso dá 19. A alternativa correta, então, é a C. Item 23. O número de seguidores de um influenciador é modelado pela função S de t igual a 1000 mais 8000 vezes o log de t mais 1 na base 2, onde ST é o número de seguidores e T é o tempo em meses desde o início da carreira. Em quanto tempo aproximadamente esse influenciador atingirá 17.000 seguidores? Então, a função log é a função inversa da exponencial. Aqui é uma simples aplicaçãozinha de fórmula. Nós vamos pegar então aqui o valor do ST, que é 17, nós temos que achar o valor de t correspondente, né? Então, quando o ST é igual a 17.000, vamos colocar isso na fórmula, vai ficar 17.000 igual a 1.000 mais 8.000 vezes o logaritmo de t mais 1 na base 2. Dá para dividir toda essa equação por 1.000 aqui. Ela vai ficar assim, ó, 17 igual a 1 mais 8 vezes o log de t mais 1 na base 2. Certo? 17 menos 1 aqui já vai ficar 16 igual a 8 vezes o log de 2 na t mais 1. Aí esse 8 que multiplica o log aqui eu vou jogar para o outro lado. 16 dividido por 8 é igual ao log de t mais 1 na base 2. 16 dividido por 8 dá 2, né? Então, na real, nós temos que o log aqui, né? Essa parte aqui. O log de 2. Log t mais 1 na base 2 igual a 2. Pela definição de logaritmo, isso aqui é equivalente a t mais 1 igual a 2 na 2. Então, t mais 1 igual a 4 e t igual a 3. Portanto, a resposta é 3 meses. A alternativa correta aqui seria, então, a B. Item 24. Para o abastecimento de água tratada de uma pequena cidade, foi construído um reservatório com a forma de um paralelepípedo retângulo, conforme a representação abaixo. A capacidade máxima de água desse reservatório é de... Então, aqui é uma simples questão de volume, né? Nós temos uma caixa em forma de paralelepípedo e nós vamos calcular o volume apenas multiplicando, então, os valores das arestas que correspondem à largura, ao comprimento e à altura, né? Então, o volume aqui vai ser igual a 15 vezes 12 vezes 5. Então, tem que fazer essa multiplicação para chegar no resultado, né? 12 vezes 5 dá 60. Então, aqui faltou fazer 15 vezes 60. Vamos fazer aqui. 15, 60, 0, 0, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 1, 6, dá 900. Então, o volume igual a 900, a resposta aqui então vai ser 900 metros cúbicos, já que todas as medidas das arestas aqui estão em metros, né? A alternativa correta dessa questão é a D.
Item 25. A altura de uma planta dobra a cada mês durante certo período de sua vida e sua altura inicial é de 1 centímetro. A função h de x igual a 2 na x representa essa situação, onde x é a altura da planta. O gráfico que melhor ilustra o crescimento da planta em função do tempo é. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é o seguinte, a função aqui, vou escrever aqui lá embaixo. H de x igual a 2 elevado na x, certo? A primeira coisa que nós temos que notar aqui é que ela cresce, portanto, o comportamento dela é crescente. Qualquer função que não tiver o comportamento de sempre ser crescente não vai satisfazer as condições do problema. Portanto, nós podemos excluir todas exceto a primeira. Então, a gente já sabe que a resposta é A, porque ela tem que ser crescente. Veja que essa aqui ela é decrescente, aqui tem um intervalo em que ela é decrescente e depois crescente, e aqui ela cresce e depois decresce. Então, a alternativa de fato é a A. Se nós tivéssemos que fazer uma análise mais rigorosa para saber qual é o comportamento do gráfico, é o comportamento da função exponencial, né? Que não precisou a gente fazer isso nessa questão. Item 26. Na cidade Rio Limpo, há duas empresas de táxi, Viagem Segura e Chegue Rápido. O preço cobrado por cada uma das empresas é composto de uma parte fixa, chamada bandeirada, e uma parte variável que depende da distância percorrida. O quadro abaixo mostra o valor da bandeirada e o preço do quilômetro rodado cobrados por cada uma das empresas. Então, aqui a tabelinha, né? Em qual distância percorrida em quilômetros as duas empresas cobrarão o mesmo valor? Então, vamos ver aqui. O preço cobrado pela viagem segura nós vamos chamar de preço 1. E vai ser igual a bandeirada, que é um valor fixo, que é 3,30, mais 85 centavos por quilômetro rodado, que a gente vai representar por D de distância, né? Então, se D igual a 1, 85. Se D igual a 2, 85 centavos vezes 2. Se D igual a 3, 0,85 vezes 3, e assim por diante, né? E agora vamos representar por P2 o preço da cheque rápido, né? A bandeirada ali é 3,60 mais 80 centavos por quilômetro rodado. Assim. Então, nós temos essas duas equações que correspondem, então, o preço de cada uma das duas. O problema pede para dizer qual é a distância em que os dois preços são iguais. Então, a gente vai forçar os dois preços serem iguais. P1, para P1 ser igual a P2, aquelas duas expressões ali têm que ser iguais. Então, nós vamos ter isso daqui igual a isso aqui. Certo? Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos deixar em um lado aqui somente as que têm a variável, né? Sim. E do outro lado, a parte numérica. Vamos fazer as continhas aqui. 0,85D menos 0,80 vai dar 0,05D. Do outro lado, nós temos 3,60 menos 3,30 vai dar 30 centavos. Agora vamos multiplicar toda essa expressão aqui por 100. 0,05 vezes 100 vai ficar 5D. 0,30 vezes C vai dar 30. Portanto, D é igual a 30 dividido por 5 e D igual a 6. A resposta, então, dessa questão seria 6 quilômetros. Né? O preço vai ser igual para ambas as empresas quando for percorrido 6 quilômetros. A alternativa correta aqui, então, seria a C.